Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós vamos iniciar aqui o estudo na casa do família Humberto, está aqui bastante irmãos, e nós vamos discorrer de forma breve, para depois nós fazermos perguntas, tá bom? Vamos iniciar aqui com 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Por favor. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Sim, então, antes da lâmpada se apagar, estava quase se apagando. O que aconteceu com Israel? Israel estava desprovido de visão, não tinha um sacerdote fiel. A religião tinha se deteriorado, o sacerdote da nação tinha se corrompido e os filhos dele estavam dando péssimo testemunho. O Senhor não tinha como operar porque a religião estava pior do que o povo. Mas antes que a lâmpada se apagasse, Deus proveu um menino, uma criança. Deus não conseguiu falar com o sacerdote porque ele estava cego espiritualmente. Deus não conseguiu operar através da igreja porque estava corrupção, estava tendo comércio, estava tendo descaso. Mas Deus conseguiu falar com uma criança. Portanto, nós nunca devemos desprezar uns dizem, a criança é o futuro da igreja. Não, a criança é o presente da igreja. Você não precisa ser idoso nem velho para ouvir a Deus, porque Deus fala com as crianças. Se você disser, Senhor, cobre-me com teu sangue, fala comigo através da palavra, ou de sonhos, ou de pessoas, eu preciso de uma resposta neste ou neste assunto. Pode ter certeza que de uma maneira ou de outra Deus se torna responsável e Ele tem o maior prazer em se revelar e responder. Muitas vezes nós não sabemos, como falamos da vez passada em Tiago 4, vocês não sabem porque não perguntam, não tem porque não pedem. Aqui Deus achou uma criança, assim como Davi era jovem, assim como José no Egito é jovem. Então, nós podemos ver que Deus chama idosos, chama pessoas casadas, chama, mas também chama crianças. Aqui Deus conseguiu chamar Samuel, e Samuel era tão inexperiente que falou, não estou entendendo, que voz é essa que está me chamando? Que voz é essa? E era o Senhor que estava chamando Samuel. Falou para Samuel o que o sacerdote não estava ouvindo. Às vezes, irmãos, a gente pode desmerecer porque é uma criança, o que ela sabe, o que ela pensa. Mas se ela estiver cheia do Espírito Santo, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo pode falar através de uma criança, pregar através de uma criança, profetizar através de uma criança. Criança pode ser batizada com o Espírito Santo e orar em línguas celestiais? Pode. Porque isso não está para certas fases etárias. É para qualquer pessoa. E se você, como criança, saber que isso te pertence, saber que isso vai te fazer bem. Por quê? Ter comunhão com Deus te fará mais sábio, mais feliz, mais forte. Vai te dar sabedoria para se livrar de coisas que outros vão cair, você não vai cair. Só tem benefícios na tua comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é religião, não é obrigação, não é chato, não é pesado. O diabo cria fortaleza dizendo, se você for cristão, você não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Ser cristão é chato, ser cristão é uma coisa que vai te prender, é totalmente mentira. O Senhor Jesus vai te libertar para você viver uma vida plena e feliz e conseguir realizar aquilo que aqueles que não têm Deus não vão realizar. Além de ter paz no coração, alegria, amor, eu vejo que a melhor época para você encontrar Jesus é quando você ainda é criança. Melhor época. Porque aí você vai ter uma vida toda pela frente, com sabedoria crescente. Se eu, o Silvano, Hélio, Humberto, nós, a Ivana que está aqui, pudéssemos, não tem como, mas escolher o Senhor desde criança, com certeza, mas quanto tempo, quanta coisa que nós não precisávamos ser passado ou sofrido, porque nós não tínhamos o privilégio que vocês têm de estar diante dessa palavra e desse Espírito. Vocês são privilegiados. Vocês não são, muitas pessoas vão dizer assim, você é crente, você é evangélico, como se vocês fossem uma sub-raça. Na verdade, vocês são privilegiados, porque vocês têm acesso ao céu, à salvação, à paz, a Jesus, que as outras pessoas não têm. Então o inimigo quer parecer que ser crente é ser menos.
quando na verdade é ser cidadão do céu. Então valorize. Não deixe que a opinião dos seus amigos, obrigado, seja mais importante. Sabe? Mais importante é Jesus, é a Bíblia. Se alguém despreza a Bíblia, ele não é inteligente. Ele não é mais inteligente do que a Bíblia. Alguns amigos vão poder parecer para você que a Bíblia está ultrapassada, Deus não existe, teoria da evolução e todas as coisas, né? Mas eu digo para você, queridos, ninguém é tão sábio como Deus que escreveu a Bíblia através de pessoas. No período de 2000 anos, pessoas que não se conheciam escreveram esse livro maravilhoso. Passei para os irmãos lá na página do Bosque um vídeo de Chuck Missler, que é o Código da Bíblia, uma coisa assim, que mostra como a Bíblia foi escrita, que sabedoria tremenda. Depois, se vocês puderem, entrar lá na página do Bosque e dar uma olhada, né? Jó capítulo 22, versículo 25. Se o Marcelo encontrar para nós lá, Marcelo, Jó, vai tranquilo, tá? Capítulo 22, é antes de Salmos. Antes de Salmos é Jó. O capítulo é o 22, tá? O versículo é o 25, tá bom, Marcelo? Pode ler, por favor, Marcelo? Então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata preciosa. Tá vendo? Onde está o teu tesouro, ele está o teu coração. Desde que nós nascemos, todos nós nascemos amando o pecado, amando a opinião das pessoas. Sei lá, tanta coisa. Isso aí é da queda. Agora, se o milagre acontecer de Deus ser o nosso tesouro, de Deus ser a nossa maior riqueza, por exemplo, se alguém chegar assim e falar, você troca essa barra de ouro por um pacote de salgadinho, você fala, eu não. Quando você tem um tesouro, você guarda, porque é precioso. Quando Deus se torna o teu tesouro, você não vai abrir mão dele por causa do pecado. Mas quem não tem Deus como valioso e precioso, troca ele por qualquer coisa. Quantas pessoas que trocam Jesus pelas drogas, pela prostituição, pela mentira, por tantas outras coisas? Trocam. Porque não sabe o valor que é Deus. Ali onde o Marcelo leu para nós, Deus será o teu tesouro, será o teu ouro. E ele diz, Aline, se você ler o texto todo, que quando Deus for o teu ouro, o teu tesouro, Deus vai te enriquecer. Porque você vai estar preparado. Por quê? Porque você não vai estar apegado em mais nada. Se você ama a Deus do teu coração, o que Deus te der, você vai glorificá-lo, vai exaltá-lo, mas não vai se apegar. O teu coração já está apegado em Deus. Eu te digo uma coisa. Se você pedir, Senhor, me ajude a me apegar em Ti, me ajude a Te amar, você vai estar preparado para enfrentar tudo nessa vida. Porque isso não acontece automaticamente. Ninguém vai se apegar em Deus. Sabe, isso vai acontecer porque vai acontecer. Não. Vocês têm que entender que vocês têm que buscar e pedir, buscar e pedir, buscar. Porque só você pode almoçar por você, só você pode dormir por você. Cada um faz isso por si mesmo. É uma necessidade que você descobre através da Bíblia. Meu coração precisa se apegar em Deus. Por que meu coração se empolga com tantas coisas fúteis? Porque eu gosto de tantas coisas que não valem nada. Porque eu não estou pedindo. Deus, me ajude a te amar mais. Me ajude o Senhor a ser precioso. Se revela a mim, Deus. Eu quero ter um relacionamento contigo. Se você pedir isso e Deus se revelar a você, e Deus se tornar precioso para você, você não vai abrir mão. Porque José, quando teve uma proposta decorosa para ficar rico, fazendo coisa errada, ele falou, como é que eu vou fazer isso se Deus está me vendo? Deus está me olhando, eu não vou trair o meu Deus. Então, quando Deus se torna real, vocês vão pensar antes de falar uma palavra, tomar uma atitude, fazer uma escolha, você vai pensar. Isso é importante nós refletirmos nisso. Ninguém nasce apaixonado por Deus, não. Nós nascemos amando o pecado, por causa da queda de Adão e Eva. Então, isso não vai acontecer por acidente. Não, isso é provocado através de uma busca. O culto racional, a renovação da mente te revela. Deus quer se revelar a você e ser precioso. Se você conhecer a Deus e amar a Deus, a tua mente ficará sábia. Teu coração ficará sábio. Você, a Bíblia diz que será 10 vezes mais sábio que os jovens da sua época. E tudo que você fizer terá a excelência e o favor do Senhor. E quando você se destacar, porque você tem Deus, você tem mais sabedoria que as pessoas da sua idade, você vai ser humilde e dizer, não sou eu, é Jesus Cristo. Porque eles vão pensar que você é especial. Porque tudo que você faz dá mais resultado. Aqui onde o Marcelo leu. Se o Senhor for seu tesouro, se o Senhor se tornar para você precioso. Agora, isso tem que ser buscado.
dentre as orações que vocês fazem, Senhor, me protege, abençoa o colégio, Senhor, cura o meu corpo, tudo isso é lícito. Mas se vocês não orarem especificamente, Senhor, eu quero te conhecer, se revela a mim, eu quero te amar cada dia mais, eu quero que o Senhor seja precioso, eu quero que o meu coração se apegue em ti. Anotem isso, façam disso uma busca direcionada. Peça para que o Senhor se revele a você como se revelou a Samuel. E peça para o Senhor, Senhor, me ajude a te amar, porque hoje eu não te conheço. Isso é só um nome, só uma história. Porque a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é Deus transformar para ela o quê? Igreja, religião, compromisso, chato. Pior coisa que pode acontecer, que isso nunca aconteça com vocês. Que Jesus não é uma religião. Através da igreja ele opera, mas não é. Ele é muito mais do que igreja. Ele é uma pessoa. Só que ele é invisível. E o trabalho do diabo é que nunca venhamos conhecer a Deus, nos distraindo com tantas outras coisas, tantas outras buscas. Você será muito inteligente se você for dedicado nessa busca. Assim como você é dedicado no colégio, nos estudos, assim como você é dedicado nos joguinhos, seja dedicado em conhecer a Deus e amar a Deus. Porque se você conhecer a Deus e amar a Deus, você será sábio. Você terá fé. Você terá Deus com você. Isso faz toda a diferença. Lucas 12, 34. Pode ler, por favor, Ellen. 12, 34. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. O que é precioso para o ser humano? Aquilo que ele mais pensa, mais gasta tempo, mais planeja, mais sonha. Aquilo é que é o mais precioso. E desde a queda, Deus não é o mais precioso, não é mesmo. Pode ser segundo, terceiro, quarto, quinto. Mas Deus ser o mais precioso é um milagre. Quando Deus era o primeiro lugar, Marcelo, tinha saúde, paz, alegria, tudo ia bem. Mas um dia Adão e Eva colocou Deus em segundo e terceiro, aí veio tudo isso que nós estamos vendo aí. Todo esse sofrimento, doença, angústia, falta de tanta coisa. Agora, Deus não pode se tornar o primeiro do planeta Terra inteiro. Ele só pode se tornar o primeiro na vida de uma pessoa. Porque você não pode responder por toda a cidade. Mas se você buscar a Deus, Ele vai se revelar a você. A pessoa do lado não verá, de trás não verá, da frente não verá, você vai ver. Porque tornar Deus em primeiro lugar é algo pessoal. Não pode, por exemplo, você não pode ver o que eu estou vendo. Eu posso falar para você o que eu estou vendo, mas você não pode ver o que eu estou vendo. Você vê o que você está vendo. Assim Deus quer se revelar. Das coisas mais profundas Deus quer se revelar. Tanto que Ele enviou Jesus para morrer e enviou o Espírito Santo para revelar. E deu a Bíblia e os irmãos para nos ensinar. O nosso coração está enroscado nos ídolos. Por isso, vivemos insatisfeitos. Dá um brinquedo, daqui a pouco perde o interesse e já fica chato. Consegue aquela bicicleta, daqui a pouco coloca na parede lá. Entendeu? O ser humano vai em busca pela satisfação e pela alegria. Tudo vai preencher quando o teu coração já estiver cheio, sabe? Quando você tem Deus, irmão, tudo que Deus te dá é maravilhoso. Mas se o teu coração estiver vazio, tudo que Deus te dá, você continua insatisfeito. Você pode ver que tem crianças que têm de tudo, irmãos. Tudo que você já sonhou, eles têm. Mas eles são infelizes, estão em depressão, estão num quarto escuro lá chorando. Por quê? Porque o coração do homem primeiro precisa colocar Deus em primeiro. Quando você fizer isto, com a ajuda da graça, devolver o primeiro lugar para Deus no seu coração, você vai ter a satisfação. Porque tudo que Deus te der ou fizer é um plus. Mas conhecer a Deus pelo que Ele é o que teu coração está gemendo. Muitas vezes as pessoas não sabem disso. Elas nem sabem. Se você perguntar para as pessoas porque o coração delas está gemendo, onde está o tesouro dela, elas vão falar de coisas que elas querem. Mas elas pensam que aquilo vai satisfazer. Mas depois que elas tiverem aquilo, elas verão que elas continuarão desejando mais coisas. Marcos capítulo 12, versículo 30. Para nós orarmos aqui e compartilharmos. Creio que essa palavra com unção
vai trabalhar em nosso coração, está nos mudando, tá bom? Então, o que você faz quando ninguém está vendo você? Quando teu pai e tua mãe não estão olhando, só você no celular ou no colégio com os amigos, quando ninguém está vendo, o que você faz? E se for descoberto, você vai apenas sentir tristeza porque foi descoberto? Ou você vai dizer assim, puxa, eu preciso que o Senhor mude o meu coração. Porque sabe uma coisa, Marcela, por exemplo, se eu fizer alguma coisa errada na igreja descobrir, isso é uma coisa errada, todos nós erramos, né? E a igreja descobrir, e eu ficar triste porque a igreja descobriu, eu estou mais preocupado com as pessoas que com Deus. Na verdade é o seguinte, tudo que eu faço, a maioria do que eu faço, ninguém está vendo. A maioria do que você faz, ninguém está vendo. Mas Deus está te vendo 24 horas. Não para te jogar um raio na cabeça, mas Ele tem sentimentos. Ele tem sentimentos. Então, quando nós começamos a pensar, meu Deus, Deus está me vendo 24 horas, Ele me ama, Ele quer o meu bem. Quando eu faço algo errado, eu sinto medo que me descubram. 90% das pessoas têm medo que se descubra os erros deles. Mas 10% diz assim, meu medo não é que descubram, eu quero que Deus mude o meu coração para mim não fazer mais isso. Não é por medo, é porque eu não quero. 10%. E eu espero que você esteja no meio desses 10%. Que não apenas querem ser perdoados, mas querem ser livres do mal. Porque não adianta o mal escondido. Eu faço um mal, descobre, eu não queria tal. Mas eu continuo querendo. Eu só parei por medo. Eu só parei por culpa. Mas eu continuo querendo. Agora, se Deus me libertar, eu não vou mais querer. Marcos 12:30. Leitores, consegue ler para nós, por favor? Uhum. Então leia para nós bem devagarzinho. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente e de todas as suas forças. Como que eu vou amar a Deus de todo o meu coração? Entregando o meu coração para Ele. Porque é um processo de A para B, é gradativo. Como é que você vai amar a Deus de todo o coração? Dizendo assim, todos os dias, Senhor, aqui está o meu coração. Muda o meu coração, reina no meu coração, se revela no meu coração. É assim. Como é que você vai amar a Deus de todo o entendimento? Como é que você vai amar a Deus de todo o entendimento? Lendo a Bíblia. O tempo que você dá a tua mente para a Bíblia, você está amando a Deus de todo o seu entendimento. Como é que você vai amar a Deus de toda a tua alma? Você vai ver sentimentos, pensamentos que são pecaminosos. Senhor, esse pecado me perdoa, eu não vou brincar com o pecado, cobre com o teu sangue. Isso é amar a Deus de toda a sua alma. E amar a Deus com todas as suas forças é usar a sua energia para dar um bom testemunho, seja para evangelizar, seja para obedecer a tua mãe, seja para ir ou voltar. É usar as tuas forças naquilo que é agradável a Deus. Amém? Agora, como você vai fazer isso? Com a ajuda de Deus, a graça. Não é pelo esforço ou pela culpa, mas você pede e Deus muda você, tá bom? Gostaria de pedir ao missionário Humberto que nos passasse algumas coisas para nós tratarmos nessa noite. E com certeza vai ajudar outras pessoas também, não é? Que tem, às vezes, essa dúvida ou este questionamento. Isso é muito bom. Vamos lá. Faz a segunda primeiro. Mas já foi respondido, né? Não, mas faça toda vez que É importante. O que eu faço quando eu sei que estou fazendo algo errado, eu continuo praticando. Sim, e quando eu sei que estou fazendo algo errado, eu já estou no metade do caminho, Humberto. Porque a grande maioria dos jovenzinhos diz, eu não estou errado, quem está errado é meu pai e minha mãe. Então, quando uma criança diz o que eu faço quando eu estou fazendo algo errado, ela já é sábia. Porque ela está dizendo que aquilo é errado. Ela está reconhecendo que aquilo é errado. Então, isto mostra grande sabedoria. Porque você vai dizer, nada a ver, para com isso não tem importância. Não dá. A criança, de um modo geral, hoje na sociedade, o errado não é errado. O errado é a opinião do meu pai e da minha mãe. Eu não estou errado. Nunca estou errado. Eu estou certo.
Agora, se você diz assim, o que eu vou fazer se eu estou fazendo algo de errado e peço perdão e não consigo parar e continuo fazendo, e peço perdão e continuo fazendo, o que eu vou... Primeiro, você já descobriu que isso é errado. Maravilhoso. A graça, ela opera em dois benefícios. Ó, o sangue e o Espírito. O sangue e o Espírito. O sangue de Jesus nos purifica. Quando você descobre um pecado e diz, Senhor, me perdoe, isso é pecado. Jesus vem, você sobe, está perdoado. Isso é maravilhoso. Só que é pouco. Porque se você peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Isso não é libertador, sabe por quê? Porque é um círculo limitante que você fica ali, ó. Limpa, você suja de novo. Limpa, se suja de novo. Então, Deus tem mais do que isso, ó. As pessoas vão para a igreja, Humberto, e elas descobrem pela Bíblia, pelo estudo da Bíblia, algumas coisas que são pecados, que elas estavam fazendo e nem sabiam que era pecado. Para elas até era normal aquilo, mas elas começam a ouvir a Bíblia e elas descobrem, puxa, isso é pecado. Aí não adianta se culpar ou se esforçar ou tentar parar. Isso aí não vai adiantar mesmo. Ou disfarçar e esconder. Não adianta. A solução é essa. Primeiro ponto. Senhor, me perdoa, isso é pecado, eu reconheço que isso é pecado. Pronto, está perdoado. Senhor, além do teu perdão, o Senhor pode me ajudar aos poucos? Eu vou orar hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã e depois de depois. Você vai sentir que o Espírito Santo vai trabalhando por níveis, de uma maneira muito suave, não vai ser assim um passe de mágica. Mas você pede perdão e diz, Senhor, trabalha nisso que eu não consigo. A minha carne gosta, eu sou acostumado, eu acho bom. A Bíblia diz que não, mas eu acho maravilhoso. Então, o Senhor me perdoa e me ajuda. E você vai dizendo, Senhor, o Senhor me perdoa e me ajuda. Quando você vê, Humberto, você não tem apenas o perdão. Você começa a perder o interesse por aquilo. Milagrosamente. Deus começa a te dar sabedoria e força para você renunciar àquilo. Para você dizer não, com alegria. É claro que é um processo. Não quer dizer que você descobre um pecado e no outro dia você já parou. Tem todo um processo. Mas para isso, algumas coisas contam positivo. Qual é? Você está pedindo perdão e pedindo ajuda de Deus. Você expõe a palavra, esteja no meio de pessoas cheias do Espírito Santo. Se abra com pessoas que podem te ajudar com imposição de mãos, unção com óleo. Porque a unção despedaça o jugo. Às vezes, você sozinho, Marcelo, vai demorar meses para romper com ela. Sofrendo calado ali, escondido. Mas se você chegar e dizer, irmão, estou passando por essa luta. Não para qualquer irmão, porque ele vai contar para todo mundo e vai fofocar e vai acabar com... Não, uma pessoa que você sabe, o teu pai, tua mãe, alguém que você sabe, que vai orar e morrer ali. Ninguém tem que saber do seu pecado. Ninguém tem que... Assunto encerrado. Acabou. Não se toca mais nesse assunto. Unge com óleo, o que dois concordar, Mateus 18:18, será quebrado. Às vezes de cadeias que não basta você estar orando pedindo perdão. Você tem que desabafar com alguém e pedir para essa pessoa orar. Porque são cadeias muito fortes que a pessoa não consegue largar sozinha. Tem pessoas que às vezes estão tão afundadas ou no vício, ou na prostituição, ou na mentira. Sabe, são cadeias que precisam da ajuda da igreja. Dos irmãos da igreja ou da família principalmente. Então eu espero ter respondido, que é, como que eu saio? Só pela graça você sai. A graça que te perdoa, a graça que te aperfeiçoa aos poucos. E se você quiser mesmo, Humberto, você não vai fazer uma oração assim, esporádica, ou seja, uma vez por semana, peso da culpa, né? Você me perdoa. Não. Se você quer realmente sair disso, você vai ter que ser dedicado. Assim como você é dedicado no estudo, você tem que ser dedicado na vida espiritual. Você tem que, pela graça, saber que isso está disponível e todos os dias você apresentar. Você descobrir uma área na sua vida que o inimigo está se aproveitando. Senhor, eu sei que o Senhor tem me ajudado, já sinto melhores, já sinto que eu mudei um pouquinho, mas eu quero te pedir, Pai, me ajuda nessa área, porque eu não quero ser escravo nessa área. Me ajuda, o Senhor me dá força. E você vai pedindo, e você vai pedindo. E o que vai acontecer, Humberto? Você tem uma experiência com Deus. Por quê? Quando você começar a ficar forte e vencer isso, você vai falar, meu Deus, o meu pai e da minha mãe. Eu tenho experiência com Deus? É o meu Deus. Ele existe mesmo, porque ele me ouviu, ele me mudou. Eu não era assim. Olha, estou mudando. A melhor coisa que você pode ter é uma experiência com Deus. E outra coisa, a área que você está falhando, Deus não está irado com você. Ele está interessado em te ajudar, ele é teu amigo. Ele já te conhecia antes, sabia e te amava.
Então Deus te ama, Deus te compreende, Deus quer te ajudar. Ele nunca está contra você. Ele está contra o mal para tirar o mal da tua vida. Mas Deus não fica chateado, porque você tem falhas e fraquezas que todos nós temos. Segunda pergunta. Foi o que meu pai me falou, eu fiquei curioso. Por que Deus ficou 400 anos em silêncio? Período intertestamental. Isso mesmo, entre Malaquias e Mateus. Deus ficou 400 anos em silêncio. Deus enviava um profeta, eles não ouviam e matavam. Deus enviava outro profeta, eles não ouviam e matavam. Deus enviava outro profeta, eles não ouviam e matavam. Deus enviava outro profeta, eles não ouviam e matavam. Vocês não querem me ouvir? Então eu vou me calar. A pior coisa que pode acontecer é Deus parar de falar conosco. Porque Deus não teima conosco. Se nós teimarmos com Ele, Ele se cala. E quando Deus se cala, a nossa alma começa a ficar angustiada. E quando Deus se cala, nós ficamos perturbados. Ficamos depressivos e tudo vai indo para trás. Porque o homem foi feito para ter comunhão com Deus. Só funciona bem perto de Deus, tendo comunhão com Deus. Assim como um pássaro, né? Ele só sobrevive no ar, voando, na atmosfera. Um peixe, Deus não criou o peixe, Ele diz, águas produzem peixe. Não disse? Então o peixe, a fonte dele é a água, então ele só vive bem na água, passa no mar. E Deus disse para os animais terrestres como erva, e Ele falou para a terra, produza. Então a fonte dos animais é a terra, e sem a terra ele não vive. E Deus, quando foi criar você, Humberto, Ele não falou, terra produza, não. Ele soprou o espírito dele para dentro, ali do óvulo, e junto com seu pai e sua mãe, formou o seu corpo e sua alma. Então eu quero dizer para você, assim como o peixe não vive fora da água, os animais não vivem sem a erva, os pássaros precisam de voar, eu e você só funcionamos bem junto da fonte, da origem, entendeu? Então, quando o homem se afasta de Deus, ele começa a ficar angustiado. Então, o silêncio de Deus tem a ver com a rejeição. Quando Deus ele é rejeitado, você já foi a algum lugar, ou já conversou com alguém que te rejeitou, você tende a se afastar. Quando você é bem recebido, você recebe carinho, amizade, a tendência é continuar. Mas se você tem uma pessoa que te rejeita, que te despreza, ou vai num lugar onde a pessoa te rejeita e despreza, você não vai mais lá. Então Deus foi rejeitado, 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 rejeitado. A Bíblia diz em Isaías 53 que nunca existiu um homem mais rejeitado que Jesus Cristo. Que Ele foi o mais rejeitado dos homens. Então Ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é ser desprezado. Ele sabe o que é bullying. Ele sabe o que é desprezo. Ele sabe de tudo isso. E a rejeição fez com que ele falasse, vocês querem que eu me afaste? Então eu vou me afastar. Então que nós possamos aprender e não fazer isso. Porque se nós teimarmos com o Senhor e o rejeitar, Ele ficará em silêncio. A pior coisa que pode acontecer, Marcelo, para mim, para você, para qualquer um de nós, é quando Deus fica em silêncio. Quando Deus fala, nós temamos, Deus fala, nós temamos, Deus fala, nós temamos. Chega uma hora que Deus não fala. Aí fala com o irmão, ele sai do culto chorando, sente a presença de Deus. Ele fala com a irmã vai para o terceiro céu. A irmã lê a Bíblia, entende. A irmã vai para o culto, pode estar curada. E conosco não acontece nada. Não acontece nada. Não acontece nada. E Isaías 59 diz que os nossos pecados encobrem Deus. As pessoas percebem Deus, nós não percebemos Deus. As pessoas ouvem Deus, nós não ouvimos Deus. As pessoas sentem Deus, nós não sentimos Deus. Até que nós dissemos, Senhor, me perdoe este pecado. Deus vai começar a se revelar. Mateus 5 diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando o homem despreza a Deus, Deus se afasta. Mas quando o homem honra a Deus, Deus se aproxima. E quanto mais Deus se aproxima, mais a luz dele nos livra do medo, do escuro, nos livra do mal. A presença do Senhor nos prospera, nos ensina, nos fortalece. Quando Deus se afasta, fica tudo escuro. Fica tudo confuso. Está respondido, amigo? Deus te abençoe. Marcelo. Primeira, porque o jovem não tem interesse de ir à igreja. O jovem não. Alguns jovens, porque você tem ido. Na verdade, a maioria dos jovens, não é verdade? Porque o jovem não tem interesse. Porque há muitas propostas. Hoje nós vivemos numa sociedade em que o inimigo tem condição, com certeza, de oferecer para o jovem
coisas diferentes que a princípio parecem mais atrativas. Porque o diabo prega para o jovem que Deus é desinteressante, é chato, é monótono, é religioso, é a religião da minha mãe, do meu pai. É isso que ele fala. Quando na verdade, quando você tem uma experiência com Deus, Marcelo, você vê que Deus não é uma religião. Um pouquinho que você sentiu naquela quarta-feira lá do amor de Deus que te abraçou, você pode dizer para as pessoas, por que o jovem tem interesse por Deus? Porque não tem experiência com Deus, porque não sabe o quanto Deus é maravilhoso. Porque eles não experimentaram. O Salmo 34:8 diz, provem e vejam como Deus é bom. Salmo 16:11 diz que na presença do Senhor há alegria completa. Marcelo, Deus revela um pouco a você, tua alegria aumenta. Traumas, medos, angústia, começa a sumir. Deus revela, isso não vou dizer que é viciante, mas é algo assim. Quando Deus começa a revelar a você, o que você mais quer é que Deus revele mais. E Deus revela a você, você quer mais. Porque quanto mais Ele se revela a você, mais melhora aqui por dentro. Aí você começa a ter dó dos jovens que não conhecem a Deus. Porque eles são depressivos, você tem paz. Eles não dormem à noite, você dorme. Eles não têm alegria, você tem. Eles não têm um futuro, você tem. Quer dizer, por que o jovem não se interessa por Deus? Porque o Deus de séculos, 2 Coríntios 4:4, cegou o entendimento dos segredos. Só pode ser o diabo que faz com que as pessoas não se aproximem de Deus. Porque se Deus criou o homem para o homem se aproximar dele, ele não se aproxima, porque tem um mal aqui, ó, distraindo ele com outras coisas, oferecendo outras coisas. Mas certamente quando nós chegarmos do lado de lá e vermos Deus face a face, nós diremos, Deus, por que eu não te busquei mais? Por que eu não te conheci? Por que eu não me humilhei mais? Porque, olha, eu te digo, Marcelo, se você tivesse um arrebatamento assim, que você fosse até o trono de Deus e olhasse Deus face a face e voltasse, você não ia querer outra coisa a não ser conhecer a Deus e revelar a Deus. Porque nós somos feitos para isso. Nós somos feitos para ter comunhão com Deus. E sem isso, a vida não tem sentido. Tá bom? Próximo. Porque alguns jovens não têm interesse de ouvir a palavra. Claro que não tem. Porque é a mesma coisa que a primeira pergunta. O ser humano, ele nasce sem isto. A morte de Adão e Eva foi a perda do interesse por Deus e pela palavra de Deus. Essa foi a morte de Adão. Adão tinha prazer na viração do dia, Deus vinha, aparecia para Adão e Eva. Isso fazia com que eles tivessem alegria, paz cada vez mais. Mas quando Adão e Eva morreram espiritualmente, o homem já nasce separado de Deus. Nós não falamos aqui na vez passada, Marcelo, que nós nascemos cegos para Deus, surdos para Deus, com um coração de pedra que não percebe a Deus. Então a gente não vê sentido nisso. A Bíblia parece um livro atrasado, cheio de falhas, um livro complicado, desinteressante. É isso que ela parece. Mas isso tem a ver com a nossa carne. Então, por que o jovem não tem interesse na palavra? Porque isso foi perdido. Agora, você acha que esse interesse, ele brota fácil? Não. O maior milagre deste planeta é você ver uma criança interessada na Bíblia. Certamente Deus tocou essa pessoa. Certamente o milagre aconteceu aí. Porque de 199 não tem interesse. Isso é o comum, o medíocre. Uma criança, um Samuel no meio de uma Israel inteira se interessou por Deus e Deus revelou ele. Então, se você for ir pela maioria e fizer uma pesquisa na tua classe lá, quantos que acham da Bíblia, você vai ver que quase 90% da tua classe acha que a Bíblia não está com nada, que é um livro chato. Não dá pra... Então, não dá para você ir pela maioria, você entender que isso é pessoal. É só você que vai descobrir. E depois que você descobrir o quanto a Bíblia é maravilhosa, porque você fala assim, Senhor, tem misericórdia, cobre com o teu sangue, não seja a minha mão, mas seja o teu Espírito. E não seja a minha mente para entender, eu quero saber o que o Senhor tem para dizer para mim, Pai. O teu Espírito, e você começar a examinar a palavra de Deus, falar com você, você vai ficar maravilhado, porque Deus vai começar a responder tudo para você. Você vai ficar, meu Deus, Deus existe, Deus fala comigo na Bíblia. Aí você vai começar a ter experiência com Deus. Aí você vai falar, meu Deus, quanto tempo essa Bíblia é fechada? Quanto tempo? E Deus tem todas as respostas para você. Deus te abençoe, tá, garoto? Heitor. É verdade que as crianças são anjos de Deus? Com certeza. Isso sim, Jesus disse que delas é o reino dos céus, não impeçais ela vir a mim. Elas são realmente. Só que mesmo esses anjinhos de Deus precisam trabalhar da graça, porque mesmo esses anjinhos de Deus às vezes são egoístas, orgulhosos, obedientes a pai e mãe, respondão,
preguiçoso, desorganizado. Então são anjinhos que precisam de aperfeiçoamento também, sabe? Precisa lustrar às vezes a auréola, às vezes precisa dar uma depastada na asa. São anjinhos sim, mas são anjinhos em aperfeiçoamento, tá bom? Mais alguma coisa, meu querido? Era isso? Deus te abençoe, tá, anjinho do Senhor? Que Deus te abençoe e que você possa ser cada vez mais essa bênção, tá? Então, um exemplo. Eu agradeço a Deus pela vida do missionário Heitor, Humberto e também o Marcelo por essas perguntas inteligentes e importantes que vão ajudar outras crianças também, né? Porque isto, amados irmãos, é algo que vocês estão sendo um canal de bênção, um farol para muitos outros que vão ouvir na Europa, na África, na Ásia, Estados Unidos, América Central. É muita gente que está sendo abençoada através desse culto, em nome de Jesus. A paz do Senhor, missionária Ivana, abençoadona. Paz, A paz. nosso Senhor Jesus. Pastor, muitas igrejas pregam ainda a maldição hereditária, né? E eu consegui ter uma explicação melhor quando eu fui para Gerados pela Graça, né? Porque muitos ainda acabam segurando nisso, né? Que se meu bisavô, a minha avó, meus pais pecaram, isso acaba trazendo para minha vida, para a vida dos meus filhos, alguma coisa ruim também, né? E eu acho que eu gostaria que o senhor explicasse, porque eu acho que tem muitas pessoas ainda presas a isso, né? Na maldição hereditária, que não sabe que já foi coberto pelo sangue de Jesus, né? E isso acaba afetando muitas vezes, porque nós sabemos também que o poder da palavra, a palavra tem poder também, né? Mas não é a mesma coisa da maldição hereditária, Sim, né? com certeza. Porque Paulo proibiu e falou que cuidado com os cultos falsos de genealogias, desses estudos que o pai, o avô, o bisavô pecaram. Isso aí é tema de seminários pagos que trazem muito lucro para muita gente, mais que antibíblico. Porque na verdade é o seguinte, nós nascemos em Adão, certo? E no momento que recebemos a Cristo, aquele homem que existia deixa de existir. Ele diz, o meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Não deixamos de honrar pai e mãe, parentes terrenos, não quero dizer isso. Eu estou dizendo de ligação espiritual e herança espiritual. No momento que um filho recebe a Jesus, ele continua submisso ao seu pai, amando seu pai, sendo filho do seu pai. Mas ele não está mais nessa linha genealógica de Adão. Ele é retirado, uma nova criatura nasce em Cristo, sem pecado. Passado não existe, você fica no eterno. Quando você recebe Jesus, é como se você nunca tivesse pecado. Teu passado e teu futuro é mudado. Você é como se estivesse em Cristo para sempre. De forma que Maria vinha de uma linha genealógica de prostituta, de ladrões. Você pode ver a linha genealógica aí. Deus coloca de Raabe, coloca lá de Boaz, coloca um monte de eu. Aí chega Maria, eis aqui é servo do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. Pronto, acabou a maldição. No momento que uma pessoa se converte, toda aquela maldição não pode mais. Contra Israel não vale encantamento. Então, a maldição pode acontecer na vida do cristão morno, cheio de brecha, cheio de vida dupla. Vai ou não vai? Sim, porque os demônios familiares que estavam lutando com o avô, matou o avô de bebida, vai matar o pai de bebida, vai matar o crente de bebida. Vai, são espíritos familiares que estão na palavra, irmão. Você pode ver que tem família que o avô suicidou, o filho e o neto, o avô é depressivo, quer dizer, agem por gerações. E as gerações são quebradas não quando congrega, mas quando se converte. Porque muitos cristãos estão nas igrejas aí, fazendo quebra de maldição, porque isso é um paliativo. Você espanta a mosca, ela volta. Fica repossuído, né? A questão é conversão genuína quebra toda a maldição. Congregar não quebra toda a maldição. Por isso que nós vemos todos os cristãos que têm uma vida tão destruída como seus pais e avós, ou piores. Por quê? Porque vem 7 tentando lutar contra ele. Então, essa questão de maldição hereditária só tem uma saída. É arrepender-se e converter. Isso foi o que Pedro falou. Ele falou das genealogias, do pecado da nação. Ele não disse, vão lá e façam uma quebra de maldição. Quando ele falou para aquele homem que estava dando dinheiro e oferecendo dinheiro, Simão, ele falou, veja que você está com fel de amargura. Veja que você tem demônio. Ele não falou, vai lá e faça uma quebra de maldição, um seminário pago. Ele falou, arrependa-se, converta-se. Veja.
Na Bíblia ele diz, ide curar enfermos, põe as mãos sobre as pessoas, elas serão batizadas com o Espírito Santo. Ele diz ali, ele fala sobre isso, mas ele não fala, ide e faça um quebra de maldição, mas ele não falou. Então quando você começa a acrescentar coisas à palavra de Deus, mostra que isso tem um interesse, meus irmãos. Lucro, dinheiro. Tudo aquilo que é inventado é para ser cobrado, porque aquilo que é de Deus é de graça e está na Bíblia. Então quebra de maldição não precisa, porque lá em 2 Coríntios capítulo 3, diz que, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo nova criatura é. E diz, esquecendo as coisas que ficaram para trás, prosseguem para Cristo. Então não há maldição naquele que é espiritual. Mas o crente que ele é carnal, ele não tem maldição, mas ele tem brecha, através da qual esses espíritos familiares agem. E aí não adianta ficar fazendo quebrinha de maldição, não. Tem que se converter mesmo, tem que levar o pecado mesmo. E tem que se arrepender mesmo. Então, não adianta ficar no meio do caminho, né? Ou a gente é de Cristo ou não é. Deus te abençoe pela essa pergunta maravilhosa. Silvano. Amém. Arrependei-vos e convertei-vos. E os efeitos daquilo que se fez? O sangue de Jesus. Existe essa névoa também, né? Que fica coberta, que também trabalha em cima disso, né? Agora você tem que ficar aqui para nós irmos trabalhando. Sim. Esse processo. Os efeitos a nível de maldição, eles não existem. Agora, a nível de influência existe, porque se a pessoa ela estava na droga, ela chega na igreja, o espírito dela em 1 milésimo de segundo foi recriado, mas o corpo dela está acostumado com aquela química, a alma dela tem as memórias de tudo aquilo, então existe aí um começo de um processo de restauração. Mas aí não é maldição, aí e nem é uma coisa maravilhosa que você me perguntou, que sempre as pessoas falavam que eu sempre prego, e prego mesmo, que pecado confessado não tem consequência. Isso já fez com que irmãos me chamassem de herege, porque isso cria uma doutrina. Silvânia, que eu não tenho tempo aqui, porque isso é tão profundo, você dá uma pincelada, mas isso diminui o sangue de Jesus. E quando eu digo que eu pedi perdão, mas eu ainda vou ter que pagar por isso, eu digo que Jesus não levou os meus pecados na cruz do Calvário. Eis aí o poder de Deus que tira todo o pecado. Tirou todo o pecado. Se eu digo para você, sabe, Silvano, você não precisa me pagar aquele 50, porque veio Humberto aqui e me deu 50 reais. Eu digo só que tem uma coisa, tem uma consequência, você vai ter que me dar esse 50. Isso não pode duas pessoas pagarem pelo mesmo crime. Jesus pagou pelo crime para que eu não tenha que pagar. Então, o que acontece é o seguinte, quando a pessoa ela peca e pede perdão, e algo acontece para que ela não faça mais aquilo, vou dar um exemplo. Eu peco em fornicação e peço perdão. Aí começa a acontecer uma batalha espiritual com o demônio de impureza, e Deus permite aquilo para que eu não faça mais aquilo, não só peça perdão, mas tenha nojo e pare com isso. Aí não é uma consequência de eu ter pedido perdão da impureza, mas é um trabalhar de Deus para que eu não caia mais na impureza. Não é uma cobrança de Deus para aquela impureza que Ele já perdoou, lançou no mar do esquecimento e não tem nenhuma condenação. É porque eu pedi perdão, mas eu ainda gosto. Eu pedi perdão, mas ainda aquele demônio está ali. Então Deus não quer apenas me perdoar, Ele quer trabalhar naquela área. E aí quando eu sou atacado na impureza, é cobrança do pecado que eu pedi perdão. Isso é o diabo diz, está vendo? Deus não perdoa não, porque você está... Isso é muito sério. Eu tenho que entender que o homem que chegou na igreja e pediu perdão da vida pregressa dele, não há nos registros celestiais absolutamente nada. Os anjos pegam o sangue de Jesus e passam na tua história e tudo que você fez é apagado, não consta absolutamente nada. E aonde não há crime, não tem pena. Não pode se cobrar por algo que não existe. Porque o sangue de Jesus pagou por todos os nossos pecados e apagou, limpou os nossos pecados. Mas a memória da alma e do corpo tem aí não só, como eu falei para o Humberto agora há pouco, não é só a questão do perdão, é a questão da restauração. Aí não é uma consequência do pecado, mas sim o amor pelo pecado. Porque eu pedi perdão do que eu fiz, Deus me perdoou. Mas se eu fiz, provavelmente não é porque eu recebi Jesus que virei anjo. Ele sim, mas nós ainda não. Entende? Você pede perdão, mas você está acostumado com aquilo. Então vai ter todo um processo da graça para eu não apenas ser perdoado, mas eu renunciar e não ser mais vencido por aquilo. Mas isso não é consequência. As pessoas então entendem como a consequência. E não é. É um novo pecado, aquele foi perdoado. Eu minto e peço perdão. Aí começa a acontecer um monte de problema financeiro, o diabo diz, está vendo? Esse problema aí é porque você pediu perdão, é consequência do pecado. Não é. Não é.
Isso aí é apenas o inimigo atacando a minha área financeira para me expulsar. Mas o diabo é astuto, fala, fique quietinho, você está pagando. O Davi tudo que acontecia para ele dizer assim, é consequência do meu pecado. Aí acontecia a luta, eu errei lá atrás. Davi passou a vida inteira dele dizendo, é a vontade de Deus. Saul queria matar ele, é porque eu pequei. Ele passou a vida inteira, depois daquele pecado, tudo ele dizia, é consequência do meu pecado. Davi nunca mais foi feliz. Então é muito importante nós compreendermos que o pecado confessado não tem consequência, e isso eu posso mostrar com base bíblica para você. Ah, pastor, você falando assim, então eu vou pecar e depois eu peço perdão. Não, ninguém peca voluntariamente. Isso aí, lá em Hebreus 6:1 diz que quem peca voluntariamente está brincando com o Senhor. Na verdade, quem tem o Espírito Santo não vai pecar voluntariamente, mas tem áreas que precisam, sabe, são cíclicas. Ninguém chega na igreja assim, sabe, de uma hora para outra, larga todo o pecado. Existem áreas que nós conseguimos largar imediatamente. Existem áreas que são um processo que nós vamos fazendo cada vez menos, confessando e largando. Chega uma hora que nós largamos. Mas desde o momento que se chama pecado do pecado, você está salvo. Aquilo não tem condenação. Deus não se torna só responsável em te perdoar. Ele se torna responsável em fazer com que você odeie o pecado e saia do pecado. Tanto a salvação é um dom, como a santificação é um presente também. O mesmo Deus que te perdoa é o Deus que se torna responsável em te perdoar 70 vezes 7 e tirar você do amor ao pecado. Isto, a Bíblia diz lá, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que eles não foram salvos porque não se libertaram do amor pelo pecado. Então as pessoas hoje em dia se ensinam nas igrejas, você peca, pede perdão, mas você tem que se libertar do amor ao pecado. Isto é, um pecado que geralmente você pede perdão e faz de novo, pede perdão, faz de novo, pede perdão, faz de novo. Você precisa mais do que perdão, você está precisando do poder de Deus para ter o nojo daquilo. Deixa eu abençoar. Mais alguma coisa? Não. Fica à vontade. A paz, missionário. Amém. A paz do Senhor Jesus. Boa noite. Muito boa essa palavra. Vou ser breve, então. Em Romanos 3:23 diz, né, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu falei isso porque acho que foi muito em cima disso. E essa glória já veio no nosso espírito, mas a nossa alma. E tudo fica muito claro para nós e muda o rumo das nossas escolhas quando você entende isso. Porque enquanto você não entende que a nossa carência é da glória de Deus, todas as outras coisas são muito mais interessantes do que buscar a Deus, do que ir na igreja, exato, do que estar com o irmão cheio. Aí está a guerra que você vai ter que ter. Do que ler a palavra, do que ouvir um louvor. Tudo é mais interessante. Tudo. Mas quando o Espírito revela para nós que a nossa carência é da glória de Deus, acho que muda o nosso norte. Você começa a buscar e ele começa a revelar. Exato. E como o senhor fala, né? Você dá um passo e ele também se aproxima. Sim. Porque aí se você realmente meditar que todos nós carecemos dessa glória. Sim. E que é isso que nos preenche. Só essa glória vai preencher. Só essa glória. Qualquer menino vai no culto, esperando que o pai mandou eu ir no culto. Esperando que acabe o culto para ele jogar videogame. Tá? Porque ali está a glória, o videogame. Mas aí ele começa a ouvir uma palavra que a glória de Deus é que vai preencher. Aí ele vai no culto com expectativas. Ele não vai no culto que o pai dele levou ele. Ele não vai no culto esperando que acabe o culto para ele jogar o jogo. Ele vai no culto de Senhor, eu preciso da tua glória. Ele começa a buscar. E aí Deus começa a se revelar. Ele vai, meu Deus, não é o Deus do meu pai, é o meu Deus. Só que essa revelação é só o Espírito Santo que nos dá. Porque a nossa carne sempre vai achar que nós somos carentes de qualquer outra coisa, menos da glória de Deus. Sim. Porque essa fome por Deus é só no Espírito. E daí eu lembrei que de João 16:13, né? Que o Espírito da verdade é que nos guiará toda a verdade. Toda a verdade. Em toda a verdade. Então, eu quis dizer isso, tipo assim, eles são crianças, são adolescentes. Queria que o pastor falasse um pouco sobre, acho que até, não sei se foi falado, acho que no encontro passado, mas que nem quando Jesus fala ali, acho que foi com Nicodemos, né, que ele fala, né, é preciso nascer de novo. Exato. E ele não entendeu, ele falou, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Não é nascer do Espírito. Porque nós nascemos, nós somos aqui seres reais, nós estamos aqui em carne, nós nascemos do útero da nossa mãe. Mas a necessidade de nós nascermos de novo para ganharmos essa nova natureza e nos tornarmos seres espirituais e sermos guiados pelo Espírito da verdade para termos essas revelações de que o que nos somos carentes do que? Da glória de Deus que foi perdida. Exatamente. Então, mas que nós é devolvida, porque é o Espírito Santo que nos faz clamar por Abba Pai, por ter necessidade de Deus.
Porque se não é o Espírito... Não. Porque o nosso Espírito, enquanto nós não nascemos de novo, nosso Espírito está morto. É. E o que nos dá interesse por Deus é o Espírito. E é o Espírito Santo que nos guia nessa verdade. Sim. Né? É. E o inimigo, tudo ele quer fazer, nos dando um leque, um cardápio cheio de outras coisas que teoricamente são atrativas para a carne, para que a gente nunca chegue a essa revelação. Né? Então eu queria que o pastor falasse um pouco só disso. Esse nascer de novo, da água e do Espírito. Exato. Você vai para o culto, como qualquer pessoa vai, mas no momento que você prestar atenção e entender a mensagem, que você precisa de arrependimento e começar a buscar Deus nesse sentido, para se arrepender e se converter. Você não vai no culto só de corpo presente, com a mente lá, mas você começa a prestar atenção na palavra e começa a se arrepender. A Bíblia diz que quando você se arrepende e converte, você vai começar a dizer, eu preciso de Deus. Aí você não vai fazer de boca assim, Senhor, vem habitar no meu coração. Não. Você vai sentir uma necessidade, eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua presença no meu coração. Você começa a entender que você precisa da presença. Você convida Jesus, ele entra no teu coração, você nasce de Deus. Qual o próximo passo, Marcelo? Assim que Jesus vem habitar no teu coração, você sente o desejo de se batizar nas águas. Ser da água e do Espírito. A água é a palavra que te convence, o Espírito a trabalhar, que vai te levar ao arrependimento, o batismo nas águas. A partir de você receber Jesus no coração e se batizar nas águas, está selado ali um novo relacionamento. A partir dali, Deus vai se revelar cada vez mais. Aqui está. São níveis de comprometimento. Eu não posso dizer para eles, cultivar lá na frente, levante a mão e receba Jesus, porque isso é algo artificial. Tem cultos que fazem isso. Vem aqui para frente, levanta a mão e repita essas palavras. Não, tem que ser algo que você cai em si. Peraí, eu preciso dessa presença. Eu preciso de uma vida espiritual da presença do Senhor. É algo que você descobre ouvindo a palavra. Chega uma hora que você fala, chega, eu quero ser cristão. O Senhor vem, você nasce de novo. É 1/1000 de segundo, você nasce de novo. A partir dali, o próximo passo, batismo nas águas. Aí começa uma nova vida. E aí essa nova vida é uma nova vida de revelação. Progressiva. Aonde você nunca vai se arrepender. Porque aí Deus vai ter como se revelar a você. Porque nós temos que ser reveláveis, né? Agora, pessoas que se tornam acessíveis à revelação. Amém, Humberto? Amém, pastor. Obrigado. Ellen. As minhas perguntas já são graças a Deus. Mas é muito bom. Então, só uma questão assim que até esses dias conversando com uma pessoa e é uma pessoa muito assim, a gente percebe o nível de dedicação e o quanto Deus opera através. Mas essa pessoa está presa com uma situação familiar. Sim. E acha que, tipo assim, começou a ouvir umas vozes, não está sabendo discernir se é Deus realmente falando. Então, assim, não vou te dar não vou falar mais contigo, ou não vou te dar mais o meu ministério enquanto não resolver isso. Não é de Deus isso, né? Certamente não. Lucas 14:3 diz que tudo aquilo que nós não ensinamos, tudo podemos ser discípulos do Senhor. É uma das tentações que a vida cristã está cheia de promessas. Promessas para a família, promessas para a saúde, são vários tipos de promessas. Mas quando essas promessas passam a ser uma condição, enquanto o Senhor não me curar, eu não sirvo o Senhor. Enquanto o Senhor não operar no meu marido, eu não vou fazer algo. Quando a Bíblia diz, aquele que amar mais pai, mãe, irmão, esposa que a mim não é digno de mim. Aquele que coloca o arado e olha para trás não é digno. Então, o perigo é aquilo que é lícito se tornar prioridade. A prioridade é buscar o reino de Deus, sua justiça. Quando a pessoa fica muito obcecada com uma área e só olha para aquilo, Senhor, minha família, Senhor, minha família, ele tá tão idolatrando aquilo que Deus não pode operar. Porque a prioridade é continuar entregando o seu coração, fazendo o bem, buscando o Senhor, temendo o Senhor. É isso, amados. Mas quando a pessoa para e ela fica assim, Senhor, opera na minha família, Senhor, opera na minha família, Senhor, opera na minha família. Sabe, esse tipo de pessoa, ele está enganado por demônios. Porque ela está colocando o projeto dela no lugar do projeto do Senhor. Ela está colocando o carro na frente dos bois, e embora está pedindo uma coisa correta, uma coisa certa, ela está teimando com Deus, contendendo com Deus. E aí os espíritos enganadores começam a falar mesmo. É porque a pessoa saiu do trilho. Deus deu uma proposta, falou para Adão e Eva, isso, não ouviu? Aí o inimigo fala o contrário. Deus diz, buscaram em Deus sua justiça? Não. Senhor, a condição é a seguinte, o Senhor opera na minha família, o Senhor opera na minha família, pode saber, meus amados irmãos, que isso aí é opressão maligna. É opressão maligna. Quando algo se torna muito importante a nível idólatra,
Isso acontece com frequência. Porque a Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 20, versículo 3, que há um passo entre mim e a morte. É como uma bússola em alto mar. Sabe, é muito fácil nós nos desviarmos. É muito fácil nós nos equivocarmos. Se não tememos a Deus. Se não tememos a Deus, é muito fácil nós colocarmos algo como prioridade na frente de Deus. E olha, você quer ver Deus se calar e a coisa tudo errado, é você colocá-lo à frente de Deus. Idolatria, né? É algo lícito, algo bom, mas você fica obcecado por aquilo e coloca Deus em segundo plano, a vida espiritual em segundo plano. Então isso que eu estou te dizendo é isso aí. Essa pessoa precisa se arrepender e dizer: Deus, o meu Isaac está aqui, ó Pai. Isso aqui é importante, Pai, o Senhor sabe. Eu tenho promessa nessa área. Mas primeiro, o Senhor me perdoa. Eu vou voltar para o tratamento da graça, vou me expor, vou fazer a sua vontade, vou esperar o seu tempo e o modo. Porque, irmãos, o camarada fica 20 anos no mundo, lá se detona, depois vai para Jesus, muda agora em um segundo, muda minha família em um segundo. Dê tempo para o Senhor também, pelo amor de Deus. Não é? Você desprezou ele 20 anos, agora em 5 segundos, você quer que ele mude tua família. Deus vai ter um trabalho, ele tem promessa na sua família, mas há corações que vão demorar décadas. Aí nessas décadas eu ficar lá em depressão na frente do altar? Não, gente, deixa a tua família e busca o reino de Deus. É isso que eu digo para essa pessoa. Que ela precisa se arrepender disso que ela acha que Deus está falhando. Na verdade, ela está superestimando. Nós não podemos superestimar nada. Grande e importante é Deus e a palavra de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa palavra. Completa ela em nosso coração. Perdoa-nos porque nós falhamos, mas o teu sangue nos purifica. E nos ajude pelo teu Espírito Santo a nos interessarmos por ti, pela tua palavra. Porque isso não é uma coisa simples, Pai. É uma guerra muito grande. Pai, tudo conspira para nós te desprezarmos, te ignorarmos. Senhor, tudo conspira para nos afastarmos de ti, para que o Senhor fique em silêncio. Senhor, quantas coisas competem no dia a dia para que nós não venhamos te buscar e te conhecer. Mas a tua palavra diz: conheçamos e prossigamos, conhecermos o Senhor. Nós vemos em toda a história, Pai, que aqueles que te conheceram foram felizes, mas o resto viveu insatisfeito. Toda geração, uma geração passa, outra vem, uma geração passa, outra vem. E aquele que não te conhece, diz Provérbios capítulo 8, que aquele que não te encontra destrói a sua própria alma. Se o homem não se encontrar contigo antes dele passar dessa terra, se ele não tiver encontro real contigo, Pai, antes dele passar nessa terra, ele passará a eternidade no inferno, com ou sem religião, porque o coração do homem está apegado aos ídolos. E uma obra precisa ser feita em nosso coração. Isso é mais urgente do que tudo. Em nome de Jesus, amém? Amém, Jesus. Amém. Valeu, amados. E meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós vamos iniciar aqui.